for possível, para que possamos junto ler. Nós estaremos lendo mais de um texto, para que possamos compreender melhor o contexto dessa mensagem. Então, eu coloquei o tema aqui, né? Tema simples, fazer a vontade do Senhor, mas ao mesmo tempo complexo, né? Porque fazer a vontade do Senhor é difícil. Então, esse texto, ele está lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 10. Mateus 6, versículo 10. Amém? A palavra de Deus diz assim, né? É uma oração que o Senhor deixou de modelo para nós. É parte dessa oração que diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu disse aqui, né? É um tema simples, mas difícil ao mesmo tempo, fazer a vontade do Senhor. Pode se sentar. Eu coloquei aqui, né, alguma coisa aqui para a gente compreender melhor, né? Eu coloquei aqui: quem impede o homem de fazer a vontade do Senhor? Eu creio que é o mesmo problema, né, que impede nós de fazermos a vontade do Senhor. Eu sei que há diversas situações, né, no coração de cada indivíduo, de cada pessoa, mas o que nos impede de fazer a vontade do Senhor, nós já entendemos e compreendemos, é o pecado, né, que existe dentro do homem. Então, existe uma luta. A Bíblia diz que existe uma luta. Então, já estou trazendo a resposta aqui. O pecado é o que impede o homem, né, de fazer a vontade de Deus. Coloquei também outra pergunta aqui. Conhecendo, né, que seja a vontade do Senhor. Se você conhece a vontade do Senhor, mas por que você não faz a vontade do Senhor? Você já tem o conhecimento, você tem a compreensão que Jesus é o Senhor, mas por que às vezes nós deixamos de fazer a vontade do Senhor? Também, essa já é uma pergunta mais, né, individual. Eu tenho a resposta para mim, você também tem a resposta aí, né, para você mesmo. Agora, falta também o desejo de fazer, né, a vontade do Senhor. Às vezes falta o desejo em nós, no homem, de fazer a vontade do Senhor. Então, sabemos, né, que existe uma luta. A gente trava uma luta constantemente em não querer fazer a vontade do Senhor. Mas como é bom fazer a vontade do Senhor. Como é bom, né, adorar, como é bom glorificar, como é bom estarmos juntos, em união, né, conforme estamos aqui nessa noite, em comunhão. E a Bíblia aponta para nós aqui, lá em Gálatas, no capítulo 5, gostaria que os irmãos também estivessem aí fazendo a leitura, se for possível. Gálatas 5, capítulo 5, no versículo de número 19 e 20, existe aqui, né, algumas situações que levam o homem a deixar, né, de fazer a vontade de Deus. Né, Paulo falando aqui, né, nesta carta, que existem algumas situações que impedem o homem de realmente louvar e adorar a Deus, entregar o seu coração para Deus. E algumas desses elementos são, né, aqui, começando no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se a pessoa está dentro dessa lista aqui, né, ela não está fazendo a vontade de Deus, está deixando de cumprir a vontade de Deus. Conforme eu disse, o que
impede o homem de fazer a vontade de Deus, o que é? É o pecado, né? Nós já conhecemos e sabemos, né? E às vezes não temos o desejo de entregar a nossa vida para o Senhor, né? Para Jesus. Às vezes, na maioria das vezes, a pessoa não está na prostituição, a pessoa não está na impureza, mas já é um pecador. A Bíblia diz que nós somos pecadores, nós herdamos o pecado lá no Jardim do Éden. Então não tem como nós, né, falarmos que não somos pecadores. E a Bíblia também fala para a gente, mostra para a gente aqui uma situação bastante interessante, porque fala para nós, né, como que o Senhor anda, como que o Senhor transita, como que o Senhor quer que nós também andemos, né? Porque lá em 1 João, também, capítulo de número 1, gostaria que os irmãos também estivessem acompanhando, lendo. 1 João, capítulo 1, no versículo de número 6 e 7, existe uma mensagem aqui muito rica e que nós devemos observar essa mensagem, né? Uma mensagem que traz para a gente aqui uma orientação muito válida, que diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantermos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É uma palavra, né, maravilhosa, porque o Senhor é luz, o Senhor não é trevas, né? O Senhor quer que nós andemos o quê? Na luz, quer que nós estejamos, né, com Ele nesta luz. Então é para nós também pararmos, né, e meditarmos, porque Deus é luz, não há nele treva nenhuma. A comunhão é a melhor maneira de provar isso. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, né, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas nem sempre, né, infelizmente, o homem quer estar em comunhão um com os outros. Já percebeu isso? Né? Nós tivemos aí sábado mesmo um encontro ali de família. Eu sei que há situações diferentes para muitos, né? Sei que cada um, pessoas trabalhando, pessoas com os seus compromissos, às vezes não tem como. Mas como foi gostoso estar ali em comunhão com os irmãos, né? Aquela alegria, aquela sintonia, foi algo assim maravilhoso. Não estou aqui julgando, né? Quem não esteve presente não tem esse desejo de ter comunhão. Há situações diferentes, mas eu digo que muitos perderam por não ter ido ali participar daquele momento de comunhão com o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós, né, para que nós possamos, né, ver o Senhor, é por meio das pessoas, né, estar em comunhão, estarmos, né, na mesma sintonia, nós vamos compreender que o poder de Deus é maravilhoso. E foi muito gostoso aquilo, mas às vezes, na maioria das vezes, as pessoas não têm o desejo, né, de estar em comunhão. Continuando aqui, diz assim: porém, se não andarmos na luz, fugimos da comunhão e construímos barreiras. Então, há uma necessidade, né, de termos, né, e estarmos em comunhão. Uma das situações que leva o homem, né, a esfriar é dizer: eu vou servir o Senhor sozinho. Eu vou servir o Senhor lá na minha casa. Eu sei que há situações que, às vezes, levam o homem a fazer isso, a enfermidade. Mas, mesmo na enfermidade, há necessidade, né, de nós, que estamos bem, irmos até a esta pessoa e ter comunhão com ele. Né? Fazer a leitura da palavra, orarmos junto, né, e ajudarmos aquela pessoa, né, aquecer aquela pessoa com o Espírito Santo do Senhor. Então, essa necessidade, ela existe, né, desde o passado, né, desde o tempo passado, desde o Antigo Testamento até então, né, tanto que há o Salmo que diz, né, como é bom que os irmãos estejam em união, estejam juntos, né, congregando, buscando, um fortalecendo o outro, porque há essa necessidade. Então, ainda estar na luz ajuda-nos a enxergarmos os nossos pecados. Ajuda. E assim, pedimos perdão a Deus
para não cometermos o mesmo pecado. Se estivermos em comunhão, se não estivermos em comunhão, jamais perceberemos que somos pecadores e que precisamos, dia a dia, né, a purificação no sangue de Jesus. Então, a comunhão, né, a união, estarmos juntos, é como se nós fôssemos o quê? Uma brasa viva. O pastor Casimiro dizia muito isso aqui, né? Às vezes a brasa fora ali do fogo, do braseiro, ela tende a apagar, ela tende a esfriar e deixar de ser brasa e passa a ser um carvão. Então devemos ser essa brasa viva, né? O irmão ali junto com o outro, fortalecendo, né, em oração, em intercessão, para que, né, venhamos a vencer o quê? A cilada do inimigo. Porque Satanás não quer ver, né, nós, servos do Senhor, alegre, feliz. Às vezes nós imaginamos que nós vamos conseguir a nossa felicidade por meio apenas do dinheiro. O dinheiro traz conforto, traz segurança, mas nós podemos estar muito feliz, mais do que feliz, estando na presença do Senhor, mesmo sem dinheiro. Mesmo, às vezes, passando por lutas, por dificuldade, porque o Senhor nos fortalece. Então, precisamos, né, de meditar, de buscar nesta palavra este aconselhamento, essa exortação, andar na luz, porque o Senhor não é trevas, o Senhor não anda nas trevas, né? Não tem como. O Salmo diz, né, que a gente não deve andar na roda dos escarnecedores, nós devemos tirar as pessoas daquele meio, mas andar naquela roda, compartilhar piadas, né, indecentes, viver aquela vida imunda, o Senhor Deus não alegra disso. E às vezes imaginamos assim, por que a nossa oração não está sendo atendida? Porque às vezes, né, não estamos nessa luz, não estamos transitando nesse caminho maravilhoso que é o caminho do Senhor Jesus. Um caminho, né, que traz paz, um caminho que traz para a gente alegria constantemente. Você, uma pessoa que é alegre constantemente. Não é que você vai estar rindo, sorrindo constantemente, mas a alegria do Senhor, ela está dentro de nós, né? A tristeza vem, o abalo vem, mas estamos sempre fortes, né? Sempre corajosos para enfrentar essas dificuldades. Então, eu coloquei aqui, se você está em trevas por falta de conhecimento, hoje está sendo apresentado a você que Deus é luz. Se há alguém ainda que não tem este conhecimento, que o Senhor Jesus é luz, que o Senhor Jesus brilha, que o Senhor Jesus quer o melhor para você, essa é a sua oportunidade. Não deixe ela passar, né? Se há alguém aqui, nesta noite, que ainda não tem esse conhecimento. Eu não sei. Eu ainda não sabia que Jesus pode, né, salvar a minha vida. E Jesus é o único que pode fazer isso. Então, para você, há esta oportunidade hoje. Se você está em trevas, por falta de desejo também de fazer a vontade de Deus, luta, né, contra esse desejo, que é o desejo da carne, né, que eu citei aqui em Gálatas 5, 22, fala para nós aqui sobre os frutos da carne. Então, se você está nessa situação, não sou juiz, não estou aqui julgando, estou apenas aqui orientando por meio da palavra de Deus, quando eu disse aqui um tema simples, mas ao mesmo tempo complexo, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Estava conversando com um amigo semana passada, a gente trabalhando junto, ele disse assim para mim, é um cristão também, ele falou assim, Emerson, às vezes podemos, né, estar na igreja, às vezes podemos achar que estamos dormindo na igreja e ao mesmo tempo acordar no inferno. Devemos ter este cuidado, porque a Bíblia aqui diz, se nós não admitirmos que somos pecadores, nós já estamos cometendo pecado. Então nós devemos ter esse sentimento no nosso coração de pedir a Jesus perdão, porque Ele é o único que pode perdoar e salvar a nossa alma da condenação eterna. Os dias estão passando. É uma mensagem linda também que nós tivemos lá no encontro lá de família, quando o pastor disse, no nosso pensamento, nós vamos viver eternamente, porque Deus colocou isso em nosso coração. Uma mensagem linda. Deus colocou no nosso coração o desejo de viver eternamente. Mas, infelizmente, o pecado veio e tirou de nós, né, roubou de nós essa alegria de viver
na eternidade, mas nós podemos viver na eternidade se tivermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas nós não percebemos que um dia nós vamos partir dessa vida. Nós entendemos que nós vamos ficar aqui para sempre, nessa terra que nós vivemos. Então, para nós, meditarmos nessa noite, para nós buscarmos no Senhor, esta orientação, que Jesus está voltando. Jesus, Ele pode salvar a tua alma, salvar você da condenação eterna. Mas também a Bíblia diz que Ele voltará para julgar, para condenar aquele que não quis fazer uma aliança com Ele. Você, às vezes, um dia pode também ter levantado a sua mão e aceitado Jesus, conforme eu também fiz um dia, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas preciso admitir que sou homem, sou falho, sou fraco. E preciso de estar em comunhão com o Senhor, primeiramente, e também com os irmãos, em oração, em intercessão, um pelos outros, porque Satanás, tem lançado aí neste mundo cruel, nesse mundo terrível, o pecado, para que nós venhamos, sair desta direção, que é o Senhor Jesus. E a tendência do homem é ir para onde? Para as trevas, mas ele não percebe. Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa que já serviu a Deus, teve um encontro com Jesus maravilhoso, mas infelizmente hoje vive caído por aí, vive no pecado, não consegue sair desta dificuldade ao qual ele vive. Mas eu falei assim para ele: amigo, Jesus pode restaurar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história, basta você entregar seu coração a Ele e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador e admitir, conforme aqui nós lemos, que nós somos pecadores e precisamos de Jesus, para que Jesus purifique-nos de todo pecado, porque a Bíblia diz assim, se dissermos, no capítulo de número 1 de 1 João, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Essa palavra aqui não é minha, não, é da Bíblia, é do Senhor. E a verdade não está em nós. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Senhor Jesus que eu estou apresentando para você nessa noite. Esse é o Senhor Jesus que eu conheço, que é capaz de purificar todos os pecados. É capaz de purificar a nossa vida, é capaz de mudar a nossa história. Mas para isso, nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus, conforme eu disse. Aquele amigo não estava, que eu conversei durante a atividade que nós estávamos executando, eu vi que ele realmente não estava ali equivocado em suas palavras. Porque quando eu me direcionei a esse texto, eu vi que realmente precisamos compreender e entender que somos pecadores. E que nós precisamos de Jesus para que perdoe os nossos pecados, que não venhamos a cometer os mesmos pecados, que venhamos crescer, desenvolver a nossa vida espiritual. E para isso exige de nós uma mudança, renúncia, humildade, nós devemos ter em nosso coração a humildade, deixar a religiosidade e viver uma vida de santidade no Senhor, buscar no Senhor a orientação para a nossa casa, para a nossa vida. Porque o versículo 17 de Gálatas também diz para nós, algo aqui também bastante interessante. Diz assim para a gente, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que seja o vosso querer. Qual que é o nosso desejo? O nosso desejo é sempre de errar o alvo, Nosso desejo, o desejo do homem, é sempre pecar, é sempre deixar de agradar a Deus. Então existe uma luta, a Bíblia diz aqui, que existe uma luta contra o espírito, contra a carne.
Então você tem que, eu também, né, preciso, todos os dias, né, ao abrir meus olhos, buscar, né, no Senhor a direção para a minha vida, porque o Senhor não erra, fazer a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que não é só lá no céu, é aqui na terra, começa aqui na terra, como lá no céu. Então, se você tem o desejo, né, de ir para a eternidade com o Senhor, aquilo que você tem no seu coração de viver eternamente aqui nessa terra, você tem que mudar conforme eu também, os meus hábitos, né, e fazermos sempre uma autoavaliação de nós mesmos, daquilo que às vezes nós achamos que estamos escondendo. A gente pensa que estamos escondendo, né, de Deus. Mas o Senhor sabe todas as coisas, porque o Salmo 139 diz para nós sobre a onisciência de Deus. Fala que é um Deus que tudo sabe. Ele não sabe de alguma coisa, ele sabe de tudo aquilo que a gente faz. Então, o que nós devemos fazer é simples, mas o desejo que há no coração do homem é não fazer. O orgulho é tão grande que o desejo no coração do homem, a Bíblia diz aqui, está dizendo para nós nessa noite, que o sentimento que há dentro de nós é o quê? É de negarmos o Senhor Jesus sempre. Isso aconteceu lá no passado, quando Jesus esteve aqui cumprindo o seu ministério, e conosco também não é diferente. Mas há uma solução. O Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou aqui, o Consolador, é aquele que nos incomoda, é aquele que traz para a gente uma nova vida, um novo direcionamento, e nós devemos abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos espirituais, o nosso ouvido, para ouvir a palavra e mudar tudo aquilo que impede de termos comunhão com Deus. Da mesma forma que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, acontece conosco aqui também nessa terra, nesse século que nós vivemos. Devemos o quê? Ter o sentimento de que somos dependentes do Senhor. A humildade, a simplicidade, aquilo que Jesus fez, né? O Senhor Jesus foi aquele que teve tudo em suas mãos, né? O dono de tudo, mas ele não fez questão dessas coisas aqui desse mundo, porque sabia que aqui, né, não há perfeição. Aqueles que o seguiam, né, imaginavam que ele trazer para eles ali um equilíbrio, né, político, social, mas Jesus, a missão dele era outra. É tanto que alguns dos seus discípulos, seus apóstolos, não aceitaram, né, aquilo que Jesus estava fazendo, aquele desejo de transmitir para eles essa humildade. É isso que nós devemos ter, mas nós devemos fazer muito mais ainda, porque Jesus foi perfeito, né, em tudo aquilo que ele fez. Em Jesus não havia imperfeição, mas no nosso coração há o que? Essa pobreza, o pecado que habita dentro de nós. Então vamos, né, meditar nesta noite, vamos buscar nessa noite, conforme a palavra diz aqui, ó, dizer que nós somos pecadores e que nós precisamos, né, da verdade que é a palavra de Deus, para que assim, né, confessemos nossos pecados e Jesus é fiel para perdoar e purificar de toda injustiça. Amém? Vamos, né, nesta noite meditar, né, continuar, né, nesta meditação. Não apenas nesse momento, mas há necessidade de continuarmos, né, para que possamos crescer espiritualmente.